Estamos ao vivo, né? Hoje é um dia comemorável, né? Aquele dia que a gente diz, hoje eu quero ser feliz, né? Mas a gente tem que dizer para a gente mesmo, não para os outros, né? Porque a gente só consegue ser feliz se a gente fizer algo pelos outros, né? Então vamos ser felizes. E quando a gente aprende, a gente não depende. Então, vamos ser felizes naquilo que a gente quer, naquilo que a gente busca, né? E o dia é hoje, né? Hoje é o dia mais importante, né? E você procurar algo que te deixa mais feliz, né? Uma decisão, né? E a gente precisa sempre colocar pressão naquilo que a gente quer. O que você quer para a sua vida? Coloca pressão, porque esse é um combustível de crescimento, né? Eu quero crescer, mas o que eu tenho que fazer? Tem que colocar combustível para você crescer, né? E quem aprende, né, sempre usa pressão como aliada, né? Porque a gente governa a vida da gente, tem que governar a vida da gente, né? Porque é nossa, né? É única e não para, né? Porque a gente tem que sempre buscar pressão para você ir em frente naquilo que quer, né? Eu sempre procuro fazer algo novo todo dia, né? O japonês diz que tem que ter novidade contínua, né? Isso é importante a gente colocar na vida da gente. Eu quero fazer isso, mas para fazer isso eu tenho que chegar bem perto daquilo que eu quero, né? Que é buscar, mas com fé, com gratidão, né? Isso tem que ser constante, né? E é sempre pressão, quando você coloca pressão naquilo que você quer, você sabe que a pressão é um processo, né? Um progresso para a sua vida. Então, cada nível da sua vida exige uma força, né? Para você chegar lá. Então, busca logo entender que é aquilo que você quer e vai em frente, né? Não pode parar, né? Quem para não chega a lugar nenhum. E encare, né, os desafios como um termômetro, né, da termômetros, né, que se expande a sua vida naquilo que você quer. E dê um passo aquilo que você quer, quero chegar lá. Então você vai ter que dar um passo a mais, né? E diz que quando a gente transfere emoção, pressão, é sabedoria, né? Eu quero aprender aquilo, mas a gente sabe que para ter aquele conhecimento a gente tem que praticar e aprender todo dia um pouquinho mais, né? Então, o que você tem feito, né, para carregar, para buscar essa sabedoria, né? Então, saber sempre dividir, né? Porque é um sinal de inteligência quando a gente sabe o que quer e faz, né? E quem assume a pressão, né, não adoece. Quando eu escutei essa frase, eu disse, puxa, quem assume a pressão não adoece. Então, assumir não é criar, né? É nem sobrecarregar o emocional físico. Então, é você perguntar a si mesmo, a pressão é minha ou estou absorvendo a do outro, né? Então, se você disser, é minha, você sabe que você vai crescendo cada momento um pouquinho mais, né? E toda pressão, ela muda de estado, né? Então, tem que ver aonde você quer colocar mais, né? E sempre praticar, né? Qual é a área da sua vida que você deve colocar pressão para chegar lá, né? E pode ser o corpo, finança, o espiritual, né? Hoje, e pressão gera maturidade, né? Você já evolui um pouco mais, então não é idade, não existe idade. Quando você fazer aquilo bem certo que você quer, então vai em frente, pratica, né, aquilo que você quer. E etapas, né? As etapas são inevitáveis, né? Porque cada etapa que você passa é uma evolução, você está aprendendo um pouquinho mais. E a pressão precisa ser progressiva, né? Ninguém sobe rápido, né? Demais, porque quebra, né? Mas subir com constância e fortaleza. Eu quero fazer aquilo. Você está fazendo, você está
fazendo todo dia um pouquinho, você não parou naquilo que você quer, então tem que ver tudo isso para você subir de patamar, né? E pressionar é libertar, né? Colocar pressão a si mesmo, né? E tira os outros, o poder dos outros sobre você. Eu que quero, não é ele. Eu que quero ir fazer aquilo. Eu que quero, né? Não é o outro. Então, quando você adquirir esse conhecimento e essa inteligência, você vai ver que cresceu um pouco mais, né? Então, é praticar, né? Às vezes a gente esquece, mas quando você coloca prazo e ousadia, né, que vai conseguir, né, curto, e você vai ser realista. Então, não, nada é muito fácil, tudo é uma busca diária, contínua, né, para chegar onde é que quer. Pressão é diferente de opressão, é diferente de pressão. Então, pressão te constrói, né? E opressão te paralisa. Então, coloca pressão, que você vai em frente, né? Sempre praticar, né? Em ambientes, né? O que eu estou fazendo? Será que isso aqui está certo, né? E procura sempre aquilo que faz crescer, não aquilo que te paralisa, né? Porque problemas são medidores de pressão, né? Porque todos nós temos aí. Quanto mais cedo você resolver, mais cedo você vai adquirindo, né? E eles não impedem, né? De você testar, né? Testa, né? E vai em frente. A gente sempre aprende com aquilo que, os erros, né? Com aquilo que você diz, puxa, eu aprendi aquilo ali, né? Então você não teve problema, você aprendeu com aquilo que veio para você, né? E todo mundo sabe, a gente sabe que o problema é para nós e todo mundo, né? E problema, quando vem um problema, você pergunta, né, o problema, né? Para você, se ele vai me está, o que vai querer me ensinar com esse problema, né? O que eu vou aprender? Então, a gente tem que sempre saber que o emocional, né, molda o caráter da gente. Então, o teu emocional, ele molda o caráter. Então, você tem que conhecer, né, a força quando a emoção é oprimida, né? Então, tenho essa força, né? E sempre em frente, né, as conversas difíceis e não tenta evitá-lo, né? Porque quanto mais cedo resolve, melhor. E pressão muda a química do corpo, né? Quando vem uma pressão para nós resolver, a gente já diz, puxa, é diferente onde eu estava acomodada e agora veio essa pressão, né? A gente mesmo fica tenso, né? Então, tem que praticar, né? E controlar aquilo que você quer. E a depressão, quando a gente aprende que a depressão é a ausência de pressão produtiva, a gente muda o rumo da vida da gente, né? A gente sabe que tem que direcionar a energia para frente, né? E não parar. Então, a depressão, ela é a ausência de pressão produtiva. Então, tu não está produtivo, a gente já começa a encolher que aquilo ali parece que está mais pesado, que a gente não consegue sair em frente. Então, vai sempre, vai produzir, vai fazer algo novo, né? E a pressão do bem é escolher, né? É a escolha que você faz. Então, e sempre tem que escolher pressão, né? Que vem de dentro ou de fora, né? Mas essa pressão, quando vem pra gente, a gente tem que ir logo e resolver ela mais fácil, né? Então, quando vem uma pressão para você resolver, cria um desafio, né? E crie o que você quer realmente, né? Para não parar, para não estacionar. Então, isso faz muito bom, né? E desafia você mesmo. Poxa, essa pressão veio para mim, agora eu vou ter que desafiar para resolver ela, né? Para chegar mais longe. E se não te impressionar, não te transforma. Então, sempre o desconforto é um ponto de indignação, né? Quando vem um desconforto para a gente fica meio indignado, né? Então, é o momento de você buscar.
pessoas, né, experiência, né, com experiência que colocam você na vida ativa, né, porque às vezes você estaciona, mas você não quer enfrentar aquele pressão, né, aí você para, acomoda, não, vai buscar conhecimento com quem já passou, né, com quem já teve, né, esses momentos difíceis, né, que hoje está muito fácil pela internet, né, está na palma da sua mão, você pode aprender aquilo que quer de melhor para a sua vida, né, buscar isso, esse conhecimento, né, por exemplo, lá no YouTube, né, tem tantas pessoas, né, que pode ser seu mentor, né, você pode modelar, então escolha qual aquela pessoa, né, que você pode aprender alguma coisa. Hoje eu estava escutando o Rubinho Barrichello, né? Como ele venceu, como a vida dele teve que mudar pouco a pouco para chegar onde ele quis, né? Não foi um dia para a noite, foi anos e anos e anos e anos, né? Mas ele mostrou que a sua capacidade, né? Enfrentar os problemas, o desafio, com garantia naquilo que ele queria, né? E hoje ele pode dizer faz palestra no mundo inteiro, né? E é conhecido no mundo inteiro que ele enfrentou os desafios e hoje ele tem esse poder, né? De falar e de dizer quais foram os métodos, né? que ele usou para sair. Então, nós hoje podemos aprender muito rápido, né? Com as pessoas que a gente acredita que eles chegaram onde chegaram porque eles tiveram conhecimento para chegar, né? E por que passaram, né? Ele estava contando os casos ali que ele passou, que muito difícil, né? Que ele andou um dia, ele teve que correr na chuva, né? Mal dava para enxergar, pouquinho na frente. Mas ele enfrentou e aquele desafio, ele aprendeu. E ele foi uma das vitórias dele, da vida dele, foi esse conhecimento, né? Que ele enfrentou esse desafio, essa pressão e chegou. Então, é um grande exemplo, Rubinho Barrichello, né? E a gente pode conseguir muitas outras pessoas, né? Porque sempre a pressão, ela destrava a identidade, né? Então, e essa pressão, então, quem você parece quando está sob pressão, né? Então, observe, né? E reage, né? De uma maneira que você quer chegar lá naquilo que você está programando para a sua vida, né? Diz que a fé é uma forma de pressão sobre a mente, né? Então, por isso que hoje em dia fala muito, né? Pratique a visualização naquilo que você quer, né? Mentalize, né? A energia criadora, né? Para você chegar mais rápido àquilo que você quer. Então, tem os conhecimentos, tá na mão para a gente aprender, né? E se a gente visualiza diariamente aquilo que a gente quer para aquele dia, né? Vai e com desejo, né? Com pensamento positivo e emoção, né? A gente diz que a gente tem que pensar positivo, com a certeza que aquilo que vai acontecer com o seu pensamento, né? Com desejo, né? Como falar aquilo que você quer, puxa, eu quero isso, né? E vai passar por etapa, mas quando você vê, se você diz assim, puxa, eu consegui, né? Eu lancei um livro, eu também pego as minhas pressões, né? Que eu tenho que fazer e consegui, né? Eu tinha um livro Fazenda Vale dos Monos, que é os 25 anos dos 25 amigos, frequentamos lá há mais de 25 anos, e eu tive uma pressão grande porque em novembro eu comecei a fazer o livro, em outubro eu comecei a programar o livro, vai dar certo, e eu dizia, né? Deixei pronto em novembro, quando chegou em dezembro eu mandei fazer, porque na editora, né? Daí, quando a editora disse, puxa, agora eu vou conseguir, vai dar certo. Mas que nada. Quando chegou na editora, eles esqueceram de fazer. Não sei, colocaram... Eu paguei antes, né? Porque todo livro que a gente faz, eu pago antecipado, né? Paguei e o livro... E eu ligando, o livro não está pronto, por que o livro não está pronto? E eles enrolando.
Aí quando chegou e eu queria um livro para lançar na Fazenda Vale dos Monos dos 25 anos. E quando o livro não ficou pronto. E aquele dia me deu assim, puxa, programei tantos 6 meses antes, né, para chegar o momento e não tá pronto. Mas o que eu fui pensar? Eu disse assim, puxa, o que eu aprendi com isso? O que eu aprendi? Tem que começar antes, quando quer algo que quer fazer, tem que ser começado antes, não pode ser 6 meses, tem que começar mais antes, né? Porque quem antecipa governa, né? E quando eu coloquei essa palavra, eu disse, puxa, se eu tivesse começado 1 mês ou 2 antes, eu tinha um livro para lançar nos 25 anos da Fazenda Vale dos Monos. Assim não deu, mas agora, essa semana eu fui lá buscar, estava muito feliz, porque pegar ele na mão, que a gente fez, né, com tanto carinho e atenção, é só comemorar. Então, por isso que a gente tem que colocar fé, né? Porque fé é uma pressão sobre a mente, né? E sempre mentalizar ativo, né? A energia, porque é uma energia criadora. Então, é muito bom que você pratica, né, o que você quer diariamente, né? Sempre com emoção, né? Pensamento positivo e emoção, né? E governar é transferir emoção, pressão, né? Então, quando você domina, né, você consegue distribuir as cargas literal, né? Então, lideral. Então, domina quando você quer, né, naquilo governar. A gente, quanto mais pratica e resolve, né, assumir aquilo que a gente quer, fica mais fácil. Então, a pressão no corpo gera disciplina, né? Porque quando a gente sabe que tem que fazer aquilo, tem que nem um treinamento físico, né? É desconforto, é intencional, mas você tem que fazer. Então, busque isso que tem para fazer, é hoje, é agora e deu, né? E pressão sempre gera resultado, né? E resultado, ele sempre gera respeito. Então, é um caminho para você chegar naquilo que você quer. E quem entrega, né, governa. Então, tem um caminho para chegar lá. E praticar, né? Praticar, fazer, entregar, antes de ser reconhecido, né? Porque a gente está aqui para fazer as coisas acontecer, né? E sempre tem uma isca, né, sem exposição. Sempre a gente busca algo novo para fazer, né? Às vezes a gente nem quer, mas quando vê, está no meio. Então, a vida, ela é uma pescaria, né? Você tem que pescar e a vida, quando você acredita naquilo que você está fazendo, né, tem que ter paciência e aquilo cria pressão, né? Mas dê um tempo, né, para você, para começar, não parar, né? E fazendo, né? E quando a gente aprende que a gente suporta, né, a pressão, a gente que não suporta a pressão, a gente sabe que a gente não vai parar, né? Então, quando a gente fica na zona de conforto, não é segurança, é paralisar, né? Para aquilo que você está fazendo. Então, quando você dizer para você, eu vou fazer e não vou parar, você já está assumindo que você vai conseguir aquilo que você quer. Então, diga sim para algo que normalmente diria não, né? Então, traz pressão no momento, mas quando você deseja, né, até chegar lá é um nível, né? Então, é um nível de produção para ir fazendo e acontecendo, né? Por isso que hoje em dia fala muito, tem que fazer, mas tem que começar, né? É decisão. E pressão tem um propósito, né? E não uma punição. Se você tem uma pressão que você está cumprindo, você não pode pensar que é uma punição, mas é um propósito, né? E sempre a pressão, ela revela o que há dentro de você, o que está dentro de você, né? E você sai daquele
com tristeza, né? Você sabe que você tem um propósito que é chegar lá. Então, reflita, né, sobre as crises, né, e transforme que aquilo ali é um processo, né, para você chegar onde quer. Quando a gente sabe, né, que pressão sobe, né, ele sobe o nível da gente, né, e tem que resolver, né, daí a gente fica forte, porque os frágeis recusam, né, mas os fortes eles vão em frente, vão conseguindo, né, e vão tomando solução. Então, isso, o que separa, né? O que te separa dos fracos? É aquilo que você sabe que não recua, né? E vai em frente e vai fazendo, né? E é muito bom quando a gente cerca, né, de pessoas que te desafiam, né? Eu fui viajar esse mês, né? E estava eu e a minha neta, minha filha, daí eu vi que cada dia era um desafio, né? Fazer e ver o que elas estavam fazendo. E sem querer a gente parecia que estava no mesmo ritmo, né? Então a gente nota que realmente a gente aprende com as pessoas que sabem fazer, né? Tu vê, tu vai vendo o que ela está fazendo, o que ela está ajeitando, você vai crescendo com aquilo. Eu aprendi coisas que eu nem tinha percebido que era tão bom. Então, eu vivi 10 dias com ela. Eu aprendi com elas coisas diferentes, né? Às vezes uma maquiagem, um cabelo, né? Tudo elas demoram tempo para fazer. Às vezes a gente sabe que faz muito rápido. Então, tem coisas que você tem que esperar, tem que fazer com calma, né? E quando a gente aprende também que a pressão quebra e multiplica a energia, né? A gente tem que se estruturar, né, para aquilo que a gente quer. Então, tem que fortalecer, né, o corpo, a mente, o espírito, né, a cada momento, né? Hoje eu aprendi aqui, meu corpo está bem, a minha mente está bem, né? Meu espírito está bem, porque quando a gente está bem lá dentro, o que em volta da gente não tem problema aquilo. Não te assume nada, aquilo é como se dissesse, poxa, você vai vencer aquilo que você quer. Então, tenho esse mês, né, mês de março, né, é o mês das mulheres sábias, né, elas são pressiona, né, ela pressiona com propósito aquilo que ele quer, ela é aquilo, né, as mulheres sábias vão em frente, né, então, e mesmo, né, com o marido, elas sempre têm elas moldam, né, a pressão, né, com o companheiro. Então, hoje em dia, né, a gente tem que praticar o que a gente quer, o que você quer da vida, o que você vai fazer, né? Pratique, escute, né, porque a gente tem que compreender e usa os conflitos para crescer, né? Quando vem um conflito, puxa, o que eu vou crescer ali, né? Não para fugir. Quando você coloca na sua vida que os conflitos são para crescer, você automaticamente, né, cresce com aquilo que você está agindo e pensando, né, estou fazendo da melhor maneira possível porque eu tenho força, coragem de enfrentar. Então, as pressões que você sempre precisa criar, né? Deu aquela pressão, o que eu vou fazer? Então, faça algo novo. Exige coragem imediata, né? Quando vem a pressão, a coragem, poxa, vou matar um leão, né? Tem que ter coragem para fazer e resolver. Às vezes a gente quer, de novo, isso aí, será que eu vou conseguir? Mas você tem um propósito, você quer algo novo, vai conseguir, já deu, né? Então, faça algo, né, que exija coragem imediata, né? E toda conquista é procedida, né, com pressão interna, né? A gente sabe que lá dentro, né, a gente percebe, né? Então, antes de florescer por fora, é preciso romper lá dentro, né? Lá dentro, né, que você quer. E as escolhas é um hábito, né? E elimine, né, com decisão constante, né? Então,
Ah, isso que eu quero. Eu gosto muito daquela palavra, né? Mudar. Tá triste? Fique contente, né? Tem problema, resolve logo, né? Então, ressignificar aquilo da maneira mais rápida, né? Então, a gente às vezes precisa fazer jejum até de pressão, né? Porque o corpo da gente, né, precisa seguir aquilo que a gente quer. Então, o espiritual tem que estar bem combinando com as coisas que você está fazendo. Então, quando você domina a mente, quando você não domina a mente, tem que dominar a mente e o corpo tem que seguir o que você quer, né? Então você chega lá onde quer. Então tem que passar, né? Tem que passar por etapa que a gente vê que às vezes é difícil, mas a gente tem um propósito, né? E o difícil, ele é desafio, é pressão, né? Então, pressão é quem tem inteligência, né? Pressão é aquilo que você quer mesmo, né? Então, pressão é como um foco. Puxa, veio aquilo ali para mim, eu estou focada naquilo ali, né? Então, não coloque a carga naquilo, né? Mas busque aquela crença, né, progressiva, eu vou conseguir, porque é difícil, né? Vai dar jeito, vai dar certo, já deu, né? E vai em frente, né? Porque o mundo pressiona a gente sempre, né? Mas você que pode governar, né? Então, pergunta, né? Quanto eu aguento e como eu reajo, né? Com as pressões. Então, tem que praticar e ver onde você não está agindo da maneira certa, né? Onde você não está fazendo da maneira certa, né? Porque a vida é um caminho, né? Que a gente diz, hoje tem pressão, mas eu vou conseguir, porque eu quero chegar lá, né? Então, aí eu quero ir a São Paulo, né? Eu tenho um foco, né? Eu quero ir para São Paulo. Então você tem que ir, você tem que dizer não para chegar lá, você tem que... as pressões que vem, você tem que tirar conhecimento. Então, por isso que às vezes a gente não pode dizer sim para todas as coisas, não para... sim para todas as coisas, tem que dizer não, porque senão você não vai chegar em São Paulo. Então, a vida é um caminho, né? A busca é diária. E quando o coração está bem, né? A gente vai em frente, né? A gente não tem medo, a gente segue aquilo com coragem, né? E vitorioso, né? Então, nós todos temos um caminho, uma história para contar, né? Qual é a sua história que você vai ter? Você enfrentou essa pressão de hoje que era difícil, chegou essa hora, você disse, puxa, gratidão porque eu passei e eu consegui algo novo. É isso que a gente tem que mostrar pra gente, né? Eu sou, eu posso, eu quero. A gente vai colocando força naquilo que a gente quer, vai botando coragem, né? Todos nós precisamos ter coragem, né? E quando a gente vê que a gente pode, mas tem algo superior sempre que nos leva a nós, né? No caminho certo, né? Que é o Papai do Céu. Então, quando você quer algo, é difícil, vem pressão, você tá bem dentro, né? Está bem para governar esse problema e resolver de uma maneira certa. Então, se você tem que tomar coragem e resolver, né? Fazer. Isso é a vida, né? Os processos da vida para chegar onde quer e fazer. É conhecimento, né? Porque se você passou por aquilo ali que foi dificuldade, mas o que você aprendeu? O que te gerou com aquele conhecimento? Você ficou mais forte. Você pode ter certeza que aquilo que veio para você te resolveu você lá dentro, né, espiritualmente, né, dizer, eu passei, mas eu aprendi, eu cresci. E, gente, é diariamente, né? Porque a gente só sabe que vive o hoje, né? Porque o passado você escreveu um livro. E o futuro, se você está fazendo o presente perfeito, você vai chegar onde quer.
você é merecedora, né? Quando a gente coloca isso na mente, né? No que faz, no que enfrenta, no que governa, ninguém te tira. E são os presentes que a vida dá. Então vá buscar o que você quer e, em vez de reclamar, diz que quem reclama, aclama, né? Parece que aquilo vem de volta. Então, vá em frente e seja vencedor da sua história e da sua vida. Eu sou a escritora Ilha Krieger, eu tenho um canal no YouTube e meus livros estão no Amazon. Entra lá no link, na bio, né, e vê. Cada livro tem um acontecimento que me passou na minha vida. Cada livro tem um processo, né, um método para você aprender algo novo. Então, chega lá, leia pelo menos 5 livros lá que você vai ver que aquilo que você procurava, né, para chegar mais perto daquilo que você quer, tá lá. Você vai ter sabedoria, né? Lá em Provérbio diz, né, Provérbio 4, tenha conhecimento, tenha sabedoria para você chegar naquilo que você quer. Não adianta eu não sei, eu não vou chegar, mas se eu sei que eu vou conseguir e eu quero, né, vai se tornando cada vez mais fácil. Então tá, eu vou dizer 3, 2, 1, né? Hoje nós vamos encerrar nossa live e dizer gratidão de estar aqui. A Elenir, né? O José, e que a vida, né, dá esses presentes, né? Então vamos enfrentar com coragem e sabedoria e dizer, hoje é mais um dia, hoje eu venci, hoje eu governei, né? E amanhã você tem mais força para começar. Valeu? Tchau. Tudo de bom.